Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu botar aqui um filtro. Boa noite, gente. Vão entrando. Vão entrando. Eu vou fixar aqui, tá, pessoal? No primeiro comentário, o título aqui da nossa live, tá? Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda Zubieta e tô aqui para trazer essa super live para vocês hoje com esse tema aí, tá? Que eu andei pesquisando aí com vocês e muita gente quis saber disso daí, né? O dente ficou mole, doutora, e agora? O que eu vou fazer, né? Não sei se vocês já passaram por essa situação ou conhece alguém que está passando, né? E o que vocês fariam se isso acontecesse com vocês? Escrevam aqui. Vocês tirariam o dente ou vocês tratariam esse dente? Vamos lá, gente. Vamos chegando. Então, pessoal, o que vocês fariam? Escrevam aqui nos comentários, por favor. Boa noite, Nela. Vocês tratam ou vocês arrancam? E aí? Eu gostaria de ouvir muita opinião de vocês. O dente ficou mole. O que a gente faz? Trata ou arranca? Vamos lá? Alguém vai escrever? Bom, gente, isso daí é o seguinte. A causa de um dente ficar amolecido, né? Que na verdade ele não amolece, tá? A gente fala assim que é para o paciente entender. Na verdade, o dente ele perde o osso que está em volta dele ali, que está segurando o dente, tá? Porque é assim que é a nossa anatomia, tá certo? Só que existem várias causas, né? Uma delas é a causa bacteriana, que é o que eu vou estar falando com vocês aqui hoje, tá? Para vocês entenderem como é que funciona a mecânica da coisa, tá? Para vocês, se acontecer, saber qual é o rumo que vocês vão dar, tá certo? Primeira coisa, se está acontecendo isso com vocês, vocês têm que procurar um especialista em periodontia. Isso mesmo, é a minha especialidade, eu sou periodontista. Por quê? Porque é o dentista que vai estar preparado para estar resolvendo o seu caso, para estabelecer um diagnóstico ali e um plano de tratamento para você, para o seu caso, tá certo? Feito isso, o que vai acontecer? O seu dentista, por óbvio, né, ele vai examinar, vai fazer uma anamnese, vai passar algum exame radiográfico para você, né? E você vai fazer aqueles exames, é muito importante, gente. Se o dentista de vocês passar qualquer exame para vocês, foi um exame de sangue, eu tenho que fazer? Tem. É um exame de imagem, eu tenho que fazer? Tem, tá, gente? Porque isso daí vai nos auxiliar no nosso diagnóstico e no nosso plano de tratamento, tá? Feito isso, pessoal, aí nós vamos identificar, porque pode ser uma causa bacteriana, como também pode ser uma causa, vamos dizer assim, local, tá? Um fator intrínseco, né? Não é um fator extrínseco. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o dente ele fica mole porque o encaixe, ou seja, na hora que você morde, na hora que você dá a pancada mastigatória, o seu dente não está ali batendo certinho, então ele vai entrar numa situação de trauma, exatamente. O seu dente vai ficar em estado de trauma, né? E nesse estado de trauma, o que vai acontecer? Você vai ter ali a perda óssea progressiva, até chegar o momento que você vai sentir o quê? O seu dente amolecido, tá bom, pessoal? Aí vocês vão sentir isso. Só que aqui hoje eu vou focar com vocês na causa bacteriana, tá? Mas isso tem um porquê, vocês vão saber mais à frente. O que acontece? Às vezes, o paciente, quando ele tem qualquer coisa assim na boca, principalmente nessa parte gengival, né? Uma inflamação gengival ou um mau hálito, alguma coisa assim, a pessoa já lança a mão de quê? Eu vou passar um bochechinho de farmácia, um enxaguantório bucal, vou lá comprar, né? Tem várias marcas aí no mercado. Aí você pensa que você está fazendo o certo, mas você não está fazendo o certo, você não está resolvendo qualquer problema. Aquilo ali é um remédio
e ele tem o quê? A indicação correta, tá? A indicação correta, o momento correto de você estar usando, tá bom? O que acontece? Quando o dente ele amolece por causas bacterianas, primeiro ocorre o quê? Como é que eu posso dizer? O que nós chamamos de disbiose, tá? Um desequilíbrio, essa é a palavra. Um desequilíbrio microbiano é o que acontece. Ocorre essa disbiose, esse desequilíbrio microbiano. Se você, paciente, tem uma tendência a ter esse desequilíbrio microbiano, né? Às vezes tem até um caráter hereditário, tem pessoas, famílias inteiras têm esse problema, né? E aí começa essa questão daquela gengivite que você não trata, que você não cuida. Essa gengivite, ela pode virar uma periodontite, que é essa doença que causa o amolecimento dos dentes aí que a gente está discutindo hoje, tá? Nisso, o que ocorre? Se eu, paciente, né, tô ali com aquela gengivite, aí eu vou lançar a mão de um enxaguatório bucal, aí eu vou pensar, vou resolver. Não, você vai estar mascarando um problema. Sinto lhe informar, tá? E quando isso acontece, de você mascarar um problema, aí você vai agravar essa situação. É uma coisa progressiva. Infelizmente, gente, a gengivite, ela até dói, ela até incomoda quando a pessoa escova ou quando a pessoa passa um fio dental. Mas a doença periodontal, ou seja, a periodontite, ela infelizmente não dói. Ela é indolor, tá? Ela é silenciosa, mas ela é muito destrutiva. E aí o paciente, muitas vezes, ele só vai tomar consciência de que ele está doente na cadeira do dentista ou num belo dia, em casa, às vezes no fim de semana, ele começa a sentir, nossa, esses dentes aqui estão começando a amolecer, né? E é uma situação bem desagradável e que a pessoa pode ter até mesmo um constrangimento, né? Vai perder os dentes, como é que vai ficar? Boa noite, Yara. Seja bem-vinda. Então, tão logo você descubra que o seu dente amoleceu, nossa, doutora, meu dente amoleceu, né? Então, o que você deve fazer? Você deve procurar o seu dentista e procurar fazer o tratamento. Mas o tratamento para isso daí, gente, é um tratamento que ele tem que ser assim, bem direcionado. Cada caso é um caso. Por exemplo, tem gente que fala, eu já ouvi falar que se trata com antibiótico. Sim, tem uma corrente de periodontistas que tratam com antibiótico. Tem outra corrente que não, tá? Mas para se tratar com antibiótico, eu já tratei, mas eu já tive professor que criticou, né? Que não usa essa filosofia. Tá tudo certo, não tem nada errado. Acontece que uma doença dessa depende muito do comprometimento do paciente, que para poder haver esse reequilíbrio dessa flora microbiana, o paciente ele tem que fazer retornos periódicos junto ao dentista, e não é a cada 6 meses não, tá? Vou informar isso a vocês agora. Esse retorno a cada 6 meses, gente, isso daí caiu por terra, certo? Se vocês estiverem indo em profissionais que ainda estão preconizando isso daí, eu lamento dizer, a pessoa está desatualizada. A pessoa tem que estudar, tá? Tem que estudar, porque equilíbrio de flora microbiana não é uma coisa tão rápida assim de acontecer. Porque, inclusive, gente, como é que o dentista descobre que você também está perdendo o osso? Às vezes você está perdendo, o dente ainda não está completamente amolecido. O que eu faço lá no meu consultório? Vamos lá, que eu, doutora Fernanda. Eu faço um exame chamado sondagem periodontal, que eu encosto, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui uma lixa de unha, tá? Vamos fazer de conta que essa minha lixa de unha aqui é a minha sonda periodontal. E o punho aqui do meu jaleco é a gengiva e a minha mão é o seu dente, tá? Vamos lá acompanhar aqui o raciocínio. Eu encosto aqui e vou até onde a minha sonda conseguir alcançar ali no osso, tá? Dependendo, gente, até onde ela foi, né? Tem uma milimetragem que é considerada saudável, sem sangramento, e aquela que é considerada com doença, com sangramento, tá? Por que, doutor, o sangramento gengival ele é tão importante? Porque gengiva saudável não sangra. Se estiver sangrando, é porque você está com problema.
É a mesma coisa, um parênteses que eu vou fazer aqui, para quem usa implante, tá? Implante não pode doer, não pode sangrar e não pode sair cheirinho ruim. Se tiver acontecendo uma dessas coisas, ou todas essas coisas juntas, é porque você tá com problema e você vai ter que fazer um tratamento. E muitas vezes, gente, a pessoa perde o implante também. Ah, doutora, mas o implante, ele não é dente, né? Ele não é dente. Ah, mas ele não é dente, mas ele está inserido no osso, tá certo? E para que você tenha os seus dentes ali no lugar, posicionado, ou o seu implante, o osso tem que estar saudável. Se esse osso estiver adoecido, se ele estiver doente, você vai perder. Você perde implante, você perde dente, você perde, sei lá, vamos supor, você tem ali uma prótese sobre implante, né? Tem que apoiar a prótese no implante, vai perder esse trabalho, vai perder qualquer coisa, tá, gente? Então, o X da questão aqui é esse. Então, logo você descobriu, sentiu alguma coisa, procura logo o dentista, gente, um periodontista, tá? Tem que ser dessa especialidade, porque essa especialidade é a especialidade dentro da odontologia que está preparada para resolver o seu problema, tá? Então, é isso que você tem que fazer. Eu vou tratar ou vou arrancar? Tá, vamos lá nesse capítulo, né? Quando você faz aqueles exames radiográficos, né, quando você fizer ali, que o seu dentista passar para você, né, ou de repente ele até faz na hora, no consultório, mas às vezes, eu, por exemplo, eu mando o paciente fazer uma panorâmica, que é aquela da boca toda, aquela grandona, e o raio-x periapical da boca toda, tá? Que é aquele quadradinho que é daquele tamanho 3x4, né? A panorâmica, ela vai me dar uma visão global, mas ela não serve para eu me auxiliar o meu diagnóstico da doença periodontal, mas ela vai me mostrar outras coisas que também são importantes de serem vistas, tá? A periapical vai me dar maiores detalhes, altura de osso, por exemplo. E nessa altura de osso, tá? Sejam bem-vindos. E nessa altura de osso, o que vai acontecer? É que eu vou saber se você vai perder o seu dente ou não. É que eu vou dizer para você, paciente, vale a pena você tratar ou não? Vou dizer, você perdeu esse dente, tá? Acontece? Acontece, infelizmente acontece, tá? Assim como também acontece com quem tem implante, tá certo? Prestem bem atenção vocês aí que tem implante também, tá? Implante não é dente, mas também isso pode acontecer com um implante dental, tá certo? Mas vamos voltar no foco aqui do dente. Então, se você tá com uma questão que o dente amoleceu, mas eu vejo que dá para tratar, o que eu vou identificar? É uma interferência, você está mordendo errado, às vezes está um toque muito severo ali, eu posso intervir. Como? Eu posso desgastar um pouquinho o seu dente. Mas se esse dente estiver mal posicionado, às vezes o desgaste não é o suficiente, tá? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que equilibrar essa flora microbiana, vou ter que sanar essa doença, que de repente você tem até que fazer um tratamento ortodôntico para quê? Para reposicionar ali algum dente ou outro, para tirar você dessa condição. Se eu vi e de repente você perdeu o dente, aí eu também vou dizer para você, olha, você perdeu o dente porque você já perdeu mais de 70% aqui de osso, tá, gente? Porque tudo também tem um limite. Eu sou uma profissional que eu sou bem conservadora quanto a essa questão de perder dente, porque é muito chato, tá? Mas os implantes estão aí, mas implante, você tem que investir mais, né? É muito chato e tudo, às vezes a pessoa não tá podendo, vai ficar com aquela falha ali, então eu costumo ser um pouco mais conservadora, só que chega um momento que não dá para o profissional, ou seja, no meu caso, para eu ser tão conservadora assim, né? E vou ter que ser radical e vou ter que dizer, você perdeu o seu dente, agora para repor você vai ter que fazer um tratamento de implante, né? Então, essa decisão de tratar ou arrancar vai caber ao seu dentista, baseado na anamnese, no que você vai contar para ele, o que você vai dizer? Nossa, você notou quando que esse dente amoleceu? Tem muito tempo? O que foi que aconteceu? Baseado no exame clínico, né? Você ali deitadinho na cadeira, o seu dentista vai te examinar, né?
baseado nesse periograma, que é esse exame que eu faço lá no consultório. Ele é quem vai me dizer muita coisa, tá? E as radiografias que porventura você tenha que fazer, tá certo? Porque é muito importante você, paciente, estar tendo que fazer as radiografias, tá? Porque a partir delas, o seu dentista ele vai fechar um diagnóstico e um plano de tratamento. Mas como assim plano de tratamento? Né? Você vai frequentar o seu dentista mais de uma vez, caso ele diga assim, não, esse dente aqui dá para salvar, desde que você faça retornos trimestrais aqui comigo. E, gente, quando o dentista passa, quando eu passo, gente, eu gosto que o paciente ele tenha compromisso comigo, tá? É um tratamento longo, é um tratamento chato, é um tratamento que você vai frequentar o meu consultório durante um ano, porque para você reequilibrar a flora, você fechar uma coisa chamada bolsa periodontal, demora até 6 meses para você fechar, tá? Mas é compensador quando você fecha. Você vai dizer assim, então arranca logo esse negócio de vez, é? E aí você vai ficar sem dente? Você vai botar implante? O que é melhor? Tem paciente que salva. E tem paciente que quando você salva, o paciente ele é grato a você. Ele é grato porque ele não vai ter que dispensar mais dinheiro para ter que fazer um tratamento de implante. E talvez, gente, o dente até envolve uma área estética aqui na frente, tá? E quando envolve uma área estética, gente, isso impacta enormemente na vida do paciente. Isso impacta na vida social. Eu já tive paciente dizer, nossa, eu não estou conseguindo emprego porque tá, me faltando um dente aqui na frente, né? Mas não é apenas os dentes aqui da frente, que é aquele que você vê, que é aquele que todo mundo vê, que é aquele que quando você sorri, você conversa, todo mundo vai ver, que importa ser tratado não. Mas o dente é lá do fundo, doutora, né? Assim que vocês falam? Dente é lá do fundão. Gente, tem que tratar também, porque saiba, tem que ter o encaixe aqui, o de cima com o de baixo. Se você perde, por exemplo, daqui de baixo, sabe o que vai acontecer? O de cima ele vai descer, porque ele tem que encontrar um antagonista ali dele, né? Só que ele não está encontrando. E como é que ele vai desempenhar a função de morder, de mastigação? Não é verdade? Então, pessoal, sempre que o seu dentista fizer a proposta, olha, vamos fazer esse tratamento, você vai ficar aqui 1 ano aqui comigo, reequilibrando essa flora, e reequilibra, gente. O que eu faço lá no consultório, eu não tirei da minha cabeça, é ciência, tá? Reequilibra. E quando a pessoa vai melhorando, o espaço, o intervalo de tempo, eu vou chamando essa pessoa com um espaço maior, tá? Um espaço maior de tempo. A pessoa vai me relatando também que ela está melhorando na escovação do dia a dia, o que é de suma importância você ter esse compromisso também da higiene bucal doméstica. Não basta só você ir lá. Eu, dentista, só faço 30%. 70% é para você, paciente. Não é meio a meio, não. Essa proporção aí, ela é assim, tá? Ela é assim porque eu não tô do seu lado todos os dias para pegar na sua mão, para dizer, olha, você tem que fazer tal coisa, sabe? Eu não posso, tá certo? Então, isso aí é um compromisso que você, paciente, tem que firmar, comigo aqui, com a doutora Fernanda, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa live, tá? Eu peço que vocês curtem, espalhem, compartilhem essa informação, faça ela andar, que será de grande valia. Ficou com alguma dúvida? Escreva aqui abaixo dos comentários que eu terei imenso prazer de responder. Pessoal, desejo uma boa noite a todos e até a próxima live, tá? Eu quero pedir para vocês o seguinte, olha, eu não sei o que acontece, eu não sei se vocês não gostam ou se vocês têm vergonha. Sempre que eu boto caixinha de pergunta aí nos stories aí do perfil, é para vocês responderem. Porque vocês têm que dizer o que é que vocês querem que eu fale. O que é que vocês querem que eu fale? Quer que eu traga um convidado? De repente um convidado será interessante, não é verdade? Para estar respondendo alguma coisa aí. Então, respondam, esse perfil foi feito para vocês, tá certo?
Um beijo no coração de todos e até a próxima live. Tchau, tchau.